Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai se sentando e cantando. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a quem vós. está com a sua medalha milagrosa, levanta agora. Beija a medalha e reza. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Gente, vocês estão felizes com as graças que estão sendo derramadas nesse encontro? Sim ou não? Tá bom demais, não tá não? Que bênção, cada momento de oração, cada momento de adoração, esse momento lindo de pregação do Padre Reginaldo, que vai inflamando o nosso coração de amar mais a Jesus por meio da Virgem Maria. Não tem como o Padre dizia, você ser um escravo de amor da Virgem Maria e não ser louco por Jesus na Santa Eucaristia. Por isso agora nós vamos dar essa continuidade, o tema de agora, a Virgem Maria, Mãe da Eucaristia. A Simone, a gente conversava, né? E ela lembrava, olha como Deus é maravilhoso. Hoje é o dia de Maria, Mãe da Eucaristia. Deus quis que esse encontro fosse no dia de Maria, Mãe, ontem, não é? Foi ontem? Ontem, dia 21, dia de Maria, Mãe da Eucaristia, dentro do nosso encontro. Deus quis que fosse esse título. É inseparável falar da Virgem Maria e falar da Santa Eucaristia. Como o Padre Reginaldo dizia, a visão de Dom Bosco, as duas colunas que vão salvar a igreja, as duas colunas que vão salvar a sua família, as duas colunas que vão salvar a sua alma. A Eucaristia, uma coluna um pouco maior, escrito a salvação dos que creem, e a Virgem Maria, auxílio dos cristãos. Então hoje nós vamos mergulhar nesse mistério. Hoje é dia do Senhor. Hoje você daqui a um pouco vai participar da Santa Missa, vai comungar o corpo e o sangue do Senhor. E quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece alguém, mais você ama. Santo Agostinho dizia, você não pode amar aquilo que você não conhece, amém? E a gente precisa conhecer mais a Eucaristia. Quem aqui já fez uma leitura, levanta a mão quem já fez essa leitura, da passagem bíblica de João capítulo 6, meditando, rezando com essa passagem, levanta a mão. Olha, eu faço um convite para os escravos de amor da Virgem Maria. Um pastor protestante começou a ler esse capítulo da Bíblia e se converteu e virou católico, porque ele tinha estudado o grego o original. E quando ele leu essa passagem, ele viu que não dava para dizer que era um símbolo, porque Jesus usava uma palavra em grego, phagin, que significa tomar, significa comer, mas também significa tomar, pegar. Então quando Jesus diz, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não vai ter a vida, muitos foram embora. Só que Jesus poderia explicar, gente, eu estou falando simbolicamente, é receber, porque a palavra tinha dois significados, é receber o meu corpo espiritualmente, é acreditar em mim. Mas Jesus mudou a palavra original que está na Bíblia. O grego mudou de phagin. Quando todo mundo começou a dizer, nós vamos embora, isso é loucura, Jesus mudou e usou a palavra trogon. Em grego significa mastigar com os dentes, trilhar com os dentes, comer, não tem outro significado. Por que João mudou a palavra grega? Jesus poderia dizer, é só um símbolo, está todo mundo indo embora, vocês não entenderam direito. Não, Jesus mudou o verbo
No português a gente não consegue ver isso. E além disso ele começou a falar: porque verdadeiramente a minha carne é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebida, e se vocês não comerem minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não vão ter a vida. Assim como o Pai vive e eu vivo no Pai, quem me comer viverá por mim e eu viverei nele. Quando eu entendi essa passagem bíblica, eu pensei: meu Deus, e os protestantes? Jesus diz que quem não comer a carne dele não vai entrar na vida eterna. E eu pensava comigo: Jesus sabe da ignorância às vezes, né? Da falta de conhecimento, entendimento errado, se separaram da igreja. E eu pensava comigo: provavelmente eles recebem como que uma comunhão espiritual de alguma missa que acontece, porque Jesus vê a intenção, a pureza de coração de quem está buscando com sinceridade. E quando eu vi o testemunho da Glória Polo, alguém aqui já ouviu falar do testemunho da Glória Polo? Sim ou não? É muito forte, né? Ela conta que ela vê que nenhuma alma pode entrar no céu sem participar, mesmo que espiritualmente, a alma da pessoa tem que participar espiritualmente da missa, porque a única porta que faz entrar no céu é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. É o corpo de Cristo. Os irmãos protestantes gostam muito de dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, está escrito lá em Timóteo. A parte humana de Jesus, a carne de Jesus é o que nos faz entrar no céu. E o nosso tema de hoje: a Virgem Maria é mãe da Eucaristia. Como assim, irmão Luiz Maria? A mãe da Eucaristia? Porque quem gera a Eucaristia não é o sacerdote? Hoje, quando o Padre Reginaldo erguer o pão e dizer: isto é o meu corpo, não vai mais existir pão, vai ser mudada a substância, e ali está o Cristo vivo, o mesmo Filho de Maria. E quando ele disser: isso é o cálice do meu sangue, não vai ser mais vinho. Você entende por que nós devemos beijar a mão do sacerdote? Porque é o mesmo que o ventre de Maria fez de gerar Jesus, acontece com a mão do sacerdote. Gera Jesus, gera Jesus. Dá uma salva de palmas para os sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, filhos prediletos de Nossa Senhora. Gera Jesus. Uma vez um padre velhinho, eu fui beijar a mão dele, e ele disse: não beije minha mão. Falei: padre, deixa eu beijar o ventre da Virgem Maria que gera Jesus. Aí ele ficou sem jeito, aí deixou, né? Ele falou: é um padre velho, cismado, não se preocupe não. Aí deixou eu beijar, né? Porque não é uma honraria humana, não é uma coisa só humana, é a mão do sacerdote, seja lá qual for, é o ventre de Maria, gera Jesus. Nossa Senhora tem uma mensagem através do Padre Gobi. Ontem eu falei com vocês sobre ele, e a maior de todas as mensagens de Nossa Senhora, através do livro do Padre Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano, é uma enorme, e o título é Mãe da Eucaristia. E Nossa Senhora diz assim: a função de gerar Jesus no altar não é minha, é dos meus filhos sacerdotes, mas o Jesus que é gerado no altar não é um outro Jesus, é aquele mesmo Jesus que eu gerei lá em Nazaré, ao receber o anúncio do anjo e dizer o meu sim. Como o padre dizia, cada vez que você diz o seu sim para receber o corpo e o sangue de Cristo, amém, eu creio, você está aderindo, você está repetindo o sim de Nossa Senhora, e o verbo se faz carne em você. E a arca da aliança, que era a Virgem Maria, porque ela carregava o Deus vivo, agora passa a ser também você. Como o padre dizia, isso é grande responsabilidade, isso é grandeza que nos ultrapassa, mas isso é amor de Deus por mim e por você. Cada Eucaristia bem recebida aumenta o nosso grau de glória eterna, de felicidade, como diz São Paulo, um peso incomensurável de glória no céu. Você não consegue entender o que Deus está preparando de felicidade para você. Irmão, é o Senhor que está dizendo isso? Não, é a Bíblia. Jesus diz, São Paulo diz assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração nem consegue imaginar o que Deus preparou para nós. Tenta imaginar o céu como uma coisa muito boa, não é nem
Tenta multiplicar essa imaginação. Tudo que você já experimentou de alegria, de felicidade, multiplica por 1 milhão. Não é nem uma gotinha do oceano de felicidade que Deus preparou para você. E cada Eucaristia bem recebida está aumentando na sua alma a sua configuração com Jesus. Você se torna mais Jesus, você se torna mais filho de Maria. O problema é que as comunhões não têm sido recebidas da maneira que deveriam. Quantas pessoas não mudam nada, comungando todo domingo, às vezes todo dia, porque, como o padre dizia antes, não se preparam como a Virgem Maria. Ela foi o pleno silêncio para que a palavra pudesse tomar conta dela. A vontade dela não era mais dela, era dele. Por isso, sabe qual é o grande mandamento de Maria? O mandamento de Deus são 10, né? O mandamento de Maria é 1. Como o padre dizia nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela só viveu para a vontade de Deus. Eu queria meditar com vocês. O Espírito Santo nos ajude para que o tempo permita, mas vamos meditar hoje nessa formação, nessa pregação, com uma canção linda, não é, Heber? Uma canção do meu bispo. Eu falo com muito orgulho, um santo orgulho, porque eu sou da Arquidiocese de Niterói, minha arquidiocese de origem, mas estou há 25 anos na Arquidiocese de Fortaleza. E lá em Niterói, no meu tempo, o arcebispo era Dom Carlos Alberto Gimeno Echandi Gimeno Navarro. Este grande arcebispo, louco por Nossa Senhora, se converteu lendo a história de uma alma de Santa Teresinha. Ele compôs essa canção, e essa canção é um resumo do documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que no capítulo 8 fala do papel de Nossa Senhora na obra da redenção. E esse arcebispo, louco por Nossa Senhora, trouxe ali bem na doutrina da igreja, bem nas palavras do concílio, qual é o papel de Nossa Senhora. Vamos cantar um trechinho dessa canção, para que a gente possa entrar nesse tema mais profundamente, para que a gente possa entender qual é a grandeza que Nossa Senhora nos aponta do seu Filho presente na Eucaristia. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. O que ela disse: faça-se em mim. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprouver. Hoje estamos imitando Maria. Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja. Nossa família outra vez te recebe. Nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé e de esperança. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui, Senhor. Eis aqui os teus servos, Senhor. Quero ouvir bem bonito você cantando para o Senhor. Que a Deus cresça em nós, sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo. vem o Espírito Santo de amor, para gerar e formar Cristo em nós. Essa é a primeira parte da canção. Vamos continuar meditando ela, mas olha que coisa linda. O Senhor escolheu a Virgem Maria, revelou o segredo que pela força do Espírito ela conceberia. Ela imediatamente disse o seu sim, de gerar Cristo. E agora, como diz essa canção, o objetivo de Deus é que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Olha para o seu irmão do lado. Diz assim: você parece com Jesus.
mas você é a cara de Jesus. O teu olho, o teu olhar, o teu sorriso, você parece muito. Eu acho que você é Jesus. Eu estou achando que você é Jesus. Meu Deus, Jesus está do meu lado. Como é que pode? Quando naquele filme da Paixão, o ator que fez o Barrabás olhou para Jim Caviezel, o ator, ele mudou de vida, ele se converteu. Porque naquele olhar de um homem pecador como ele, mas claro, um homem que recebia a Eucaristia todo dia, um homem que rezava o rosário todo dia, um homem que deixava Cristo crescer nele, através da Virgem Maria, ele quando olhou para aqueles olhos, ele disse, não era ele, era Jesus. Ele caiu numa compulsão de choro, porque ele entendeu que ele viu Jesus mesmo, não era um ator, porque Cristo está em nós. Mas às vezes Cristo está em nós crucificado, flagelado, sujo, maltrapilho. Mas quando você, como o padre dizia, se confessa, se prepara. Terezinha dizia, Santa Terezinha, que quando ela ia para a missa, Nossa Senhora era igual a mãe dela, que preparava, penteava o cabelo, desembaraçava, colocava vestidinho, o perfume, para ela ir bonitinha para a missa. Assim Nossa Senhora fazia com a alma dela, para ela receber Jesus na missa. Quando você se prepara, rezando um terço bem rezado, pedindo o Espírito Santo antes da Santa Missa, não estando em pecado mortal, comungando bem, você deixa Cristo brilhar através de você. Então essa primeira parte da canção, e o refrão está dizendo, Maria disse seu sim, Cristo foi gerado nela. Mas o objetivo dela agora como mãe, ela já cuidou de Jesus. Agora ela quer cuidar de Jesus crescer dentro de mim, de você. Ela quer fazer você, como São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ela tem essa missão. Ela quer gerar Cristo em nós. Todos nós somos Jesus. Todo batizado é configurado, é mergulhado, é revestido, é unido com o corpo de Cristo. Mas cada comunhão que você recebe, olha para a sua mão. Quem já comungou hoje? A sua veia, já comunguei. Eu e a Áurea comungamos. Aí você olha para as suas veias. É Ele, está correndo aqui nas minhas veias. Você não comungou hoje talvez, mas comungou ontem, anteontem. Mas na hora da comunhão, o sangue vivo do Senhor está correndo. E Ele não vai embora, Ele se configura. Cada vez mais que Jesus vai crescendo, cada comunhão bem feita. Então, primeiro ponto dessa canção, Dom Carlos Alberto estava dizendo, citando o Concílio Vaticano II, que Nossa Senhora quer gerar Cristo em nós. Diz para o seu irmão, ela quer gerar Cristo em você. Ela quer fazer crescer Cristo em você. Esse é o objetivo. Ela é mãe da Eucaristia. E ela quer fazer você se unir a Jesus na Eucaristia para se configurar a Jesus. A segunda parte da canção diz, por um decreto do Pai ela foi escolhida, para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, ela foi a quem melhor cooperou com a tua missão, Jesus. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Tinha gente que criticava essa canção dizendo, está errado, na comunhão é a segunda pessoa da Trindade que nós recebemos. Mas o Dom Carlos, ele não errava na teologia não. Quando ele fala, na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, ó Jesus, o teu Pai Sacrossanto, ele está dizendo assim, quando você comunga, junto com Jesus está a Trindade inteira, o Espírito Santo e o teu Pai Sacrossanto. Você na comunhão, você recebe a Santíssima Trindade, é o fogo. O Papa Bento XVI citava São Boaventura dizendo, você comunga fogo. Deus é um fogo de amor, fogo abrasador. Sabe a sarça ardente que apareceu para Moisés? Você comunga esse fogo vivo, você não vê, mas pela fé você sabe. Você comunga esse fogo. E em seguida, nós vamos cantar novamente, mas ela que gerou Jesus, Deus e homem, Jesus é gerado em cada Santa Missa. Por isso, Nossa Senhora vai explicar aquilo que eu disse para vocês no início. Deixa eu ler para vocês a mensagem dela. Eu sou verdadeira mãe da Eucaristia, não porque eu gere novamente na ação misteriosa que acontece no altar. Essa missão, meus filhos prediletos sacerdotes, é reservada unicamente a vós.
Nenhum anjo pode consagrar o corpo e o sangue de Cristo. Ela diz isso. No entanto, é uma ação que muito vos assemelha à minha função materna, porque também vós, durante a Santa Missa, com as palavras da consagração, gerais verdadeiramente o meu filho. Filhos, o seu corpo é um corpo glorioso, mas não é diferente. Não se trata de um outro nascimento. De fato, é o mesmo corpo que eu lhe dei, Nossa Senhora diz, que nasceu em Belém, que morreu no Calvário, que foi colocado no sepulcro, e dali foi ressuscitado, assumindo, porém, nova forma, gloriosa, divina. Assim, Jesus no paraíso, com o seu corpo glorioso, é o mesmo Jesus, filho de Maria. Assim, aquele que com a sua divindade, vós sacerdotes, gerais no momento da consagração eucarística, é sempre o filho de Maria. Por isso eu sou a mãe da Eucaristia. Aplaude Nossa Senhora. Por que ela é mãe da Eucaristia? Porque quem gera a Eucaristia é o Padre, mas o Jesus que está ali é o mesmo filho de Maria, é o mesmo. Nossa Senhora está explicando na sua mensagem ao Padre Gobi, e ela em seguida vai dizer que essa missão dela é cuidar de Jesus menino. Vamos cantar as duas partes. Canta, Heber, as 4 estrofes seguidas e depois canta o refrão. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida. Para gerar-te, ó Senhor. Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. E vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos. Eis aqui os teus servos, Senhor. Vamos continuar na outra estrofe. No coração de Maria. No coração. No olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio e produzir nos cristãos. Reproduzir nos cristãos as feições de teu Filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Canta bem bonito para Jesus e para Maria. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Esse é o sonho de Nossa Senhora. Ela quer olhar para o seu rosto, ela quer ver completamente Jesus. O Jesus humilde, o Jesus que perdoa os seus inimigos, o Jesus que ama aqueles que são difíceis de amar,
o Jesus que tem um coração cheio de amor, puro. Ela quer olhar para você e ver esse Jesus. Você não percebe, mas pouco a pouco essa plantinha da caridade está crescendo em você. Pouco a pouco você que é escravo de Nossa Senhora está se tornando parecido com Jesus. Mas irmão, eu sou cheio de tanto defeito. Eu que tenho temperamento colérico, mas eu explodo com todo mundo. Eu que sou fleumático, é uma preguiça que eu não dou conta. Eu que sou sanguíneo e falo tanta besteira. Eu que sou melancólico, guardo tanto rancor. Mas Jesus está quebrando, através da Virgem Maria, quebrando esse coração de pedra e deixando brotar esse coração de Jesus. Está crescendo em você. É impossível um consagrado a Nossa Senhora que busca amar essa mãe de verdade, que busca rezar o rosário, que busca adorar Jesus na Eucaristia, que Deus não esteja trabalhando em você. Você está se tornando outro Cristo. Mas eu quero fazer um desabafo que a Virgem Maria faz. Quem depois quiser ler a mensagem inteira, é muito bonita e muito grande, não dá tempo. Mas a mensagem de Nossa Senhora do livro do Padre Gobi é do dia 8 de agosto de 1986. Se você quiser anotar, se não tiver o livro do movimento, a Josi está por aí, ela consegue para você, né? Do movimento sacerdotal mariano, com as mensagens de Nossa Senhora. Para mim, é o lugar onde Nossa Senhora mais forma o seu exército, mais forma os seus escravos de amor, é através do movimento sacerdotal mariano. As mensagens que ela deu através do Padre Gobi, um movimento que milhares de sacerdotes, centenas de bispos e vários cardeais participam. É algo fenomenal. Ela forma a gente, e através dessas mensagens que receberam o imprimato da igreja, né? Não é obrigado a acreditar, mas eu acredito. Ela me formou através dessas mensagens a viver o Evangelho e a amar a igreja. Eu recomendo. 8 de agosto de 1986, ela faz um desabafo. Primeiro ela diz: eu sou mãe da Eucaristia. Eu falei para vocês e li um trechinho. Depois ela diz assim: eu sou mãe jubilosa da Eucaristia. Daqui a pouco vai estar na Santa Missa Jesus. Em alguns momentos vai estar Jesus exposto no Santíssimo. Você não vê, mas em torno de Jesus estão os serafins, os querubins, os tronos, dominações, potestades, principados, virtudes, arcanjos, anjos, todos os santos dos céus, os coros das virgens, os coros dos doutores, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos santos inocentes, uma multidão. E as almas que estão no purgatório estão ali ansiando e adorando lá de onde elas estão, Jesus na Eucaristia. Tudo gira em torno dele na Santa Eucaristia. Mas ela diz assim, logo em seguida: eu sou mãe jubilosa da Eucaristia. Eu quando vou, eu sou também ministro da Eucaristia. Quando eu pego Jesus, eu digo: Jesus, eu não estou vendo, mas eu sei que está acontecendo apoteose aqui ao meu redor. Eu sei que aqui eu estou tocando no centro do universo. Eu estou tocando no Rei dos anjos, dos santos. A gente não pode se acostumar com a comunhão, se acostumar com Jesus. O justo vive pela fé, não pela visão. Eu não estou vendo, não estou sentindo nada, Senhor, mas eu creio que o maior mistério da fé está aqui diante dos meus olhos. Ela fala disso, ela diz: eu sou mãe jubilosa da Eucaristia, porque ali a gente não está ouvindo, mas os cânticos mais belos não param de ser cantados, adorando o Senhor pelos anjos e santos do céu, pela igreja padecente do purgatório. Mas ela em seguida diz assim: eu também sou mãe dolorosa da Eucaristia, porque a igreja triunfante e padecente estão adorando o meu filho na Eucaristia, mas ele deseja que a igreja militante, que está combatendo aqui na terra, se aproxime dos sacrários. Console Jesus, que ficou nos sacrários por mim e por você. Quantas vezes Jesus fica esquecido por nós? Passamos por uma igreja e nem lembramos dele. Podemos visitar o sacrário, como aquela historinha do Zé, né? Oi Jesus, aqui é o Zé. Tirava o chapéu, mandava um beijo para o Senhor e ia para a sua roça trabalhar. Oi Jesus, aqui é o Zé. Bem cedinho ia na igreja, ajoelhava e pedia a bênção do Senhor. Aí ele ficou doente, chegou lá no hospital. Todo mundo tinha, os doentes tinham familiares que visitavam na hora da visita, e ele não. Mas todos os doentes tristes, reclamando, infelizes, e ele feliz, brincando com todo mundo. A enfermeira disse: como é que pode? Todo mundo aqui recebe a família, recebe visita, e você sozinho aí, ninguém te visita, e como é que você tem essa alegria? Quem foi que disse, moça, que eu não recebo visita?
Todo dia de manhã, Jesus aparece aqui e diz: oi Zé, aqui é Jesus. Como ele dizia, todo dia ele visitava Jesus, o tempinho era curto, mas ele tinha que visitar Jesus e dizer: oi Jesus, aqui é o Zé. Jesus nunca vai abandonar quem não o abandona. Jesus disse a Beata Alexandrina: se você me consolar na minha Eucaristia, eu vou te consolar nas suas dores. Me consola na minha Eucaristia e você vai experimentar o meu consolo. São João Bosco dizia: você quer ter poucas graças na sua vida? Visita poucas vezes Jesus na Eucaristia. Você quer ter muitas graças na sua vida? Visita muitas vezes, ou pelo menos aquelas que você visitar seja intensa, com todo o amor do seu coração. Nossa Senhora faz o desabafo. Ela diz que é a mãe jubilosa da Eucaristia, triunfante para os anjos e santos do céu, mas aqui na terra ela é a mãe dolorosa da Eucaristia, porque Jesus é muito ofendido no Santíssimo Sacramento. Ofendido pelos satanistas que fazem rituais que vocês não têm ideia. Descobriram agora lá nos Estados Unidos, né? Coisas que faziam com crianças e rituais macabros. Nesses rituais eles usam a Eucaristia de uma maneira que eu não tenho coragem de dizer aqui para vocês. Mas Nossa Senhora diz que pior do que isso são os católicos que recebem mal Jesus na Eucaristia. Pior, é doloroso uma profanação de um bandido que quer roubar a igreja, nem sabe o que é o sacrário, quebra o sacrário, joga Jesus no chão. É algo terrível, devemos fazer oração de reparação. Isso gera maldições no mundo inteiro. O desprezo ao Filho unigênito do Pai, ao grande amor de Deus. Mas pior ainda, Nossa Senhora diz, são católicos que vivem em pecado mortal e recebem Jesus na Eucaristia. Quero contar para vocês um breve testemunho que eu vivenciei. Quando eu era novinho, eu tive 2 grandes acidentes que quase eu morri. Depois desses 2 grandes acidentes eu comecei a mudar de vida, principalmente na minha sexualidade. Então, por causa do pecado da masturbação, eu vivia em pecado mortal dos 10 aos 15 anos. E depois desses 2 acidentes eu comecei a acordar: Deus quer alguma coisa. 2 vezes eu quase morri. E eu comecei a ler a palavra, buscar a Deus, mas eu ainda estava nesse vício. E participei de um encontro de jovens, e nesse encontro tinha mais ou menos essa quantidade de pessoas, todos na hora da missa cantando, louvando, adorando Jesus. Na hora da comunhão, como essa música linda que é de comunhão, né? Imagina você ouvindo essa canção e você vai lá para a comunhão. E eu fiquei em dúvida: será que eu posso comungar? Será que eu não posso? Eu já tinha confessado só uma vez esse pecado, mas eu tive tanta vergonha do padre, que eu não queria nem olhar para a cara do padre, que eu pensava que ele ia ficar olhando para mim, né? E eu com muita vergonha. Mas depois de alguns meses eu caí de novo, e ali eu pensei: será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? E eu não sabia. Às vezes falta instrução dos padres explicarem, né? Eu estava em pecado mortal, não podia, mas eu entrei. E quando eu entrei, eu falei: Jesus, se eu não puder comungar, me dá só um sinalzinho assim, bem pequenininho, que eu saio, só um sinalzinho. Aí eu entrei e fui caminhando. Na época eu comungava na mão. Hoje aprendi com Madre Teresa de Calcutá. A igreja permite qualquer um comungar na mão, mas Madre Teresa sugeria que fosse sempre na boca. E ela fala o porquê, né? Para ela não era tão bom receber na mão. Então na época eu fui assim, com a mãozinha lá no final da fila, e fui lá, fervoroso, rezando: me dá um sinal, Senhor, se eu não der eu vou comungar. Eu não sabia se podia ou não, e alguma coisa me incomodava, mas quando eu cheguei na hora da comunhão, estiquei a mão, fechei os olhos assim, piedoso, não aconteceu nada. Abri os olhos, a ministra da Eucaristia já estava lá na frente. Falei: nossa. Olhei para trás, não tinha ninguém, eu sozinho no meio do ginásio. Aí ela fez de longe assim: acabou. Olha, eu estiquei minha mãozinha, fiquei esperando assim, e fiquei lá parado. Acabou. Falei: Jesus, precisava dar um sinal assim tão caprichado, né? E logo em seguida disso, eu disse para mim mesmo: quer saber? Eu vou confessar com o mesmo padre que eu morri de vergonha, o meu pároco, para poder, através da vergonha, eu não cair mais. E ali, fiz a Santa Confissão, e ali o Senhor me libertou, para a glória de Deus, desse pecado, né? Então,
Com os meus 15 anos de idade, eu não tinha consciência, mas eu iria ferir o coração de Jesus, porque Ele disse na minha consciência: não vai, você está em pecado, vai se humilhar no sacramento da confissão. Mas a gente quer, né, seguir do nosso jeito. Mas claro, infelizmente eu não tive uma formação, não tinha uma consciência clara. E Nossa Senhora fala isso. Ela diz: eu quero que essa minha mensagem da Mãe da Eucaristia seja difundida para todos. Fale dessa minha mensagem para todos, porque já chegou a hora de dar um basta em tantas comunhões sacrílegas. Olha o que Nossa Senhora vai dizer. Ela é mãe jubilosa, toda a igreja triunfante e padecente palpita ao redor de Jesus Eucarístico, mas deveria também se unir à igreja militante, vós, meus filhos prediletos, para entoar o louvor com o paraíso de Jesus Eucarístico. Mas ao contrário, hoje em torno de Jesus na Eucaristia, tanta solidão, tanto abandono, tanta ingratidão. Esses são os tempos que eu predisse em Fátima, pela voz do anjo, ensinando a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. Conhece essa oração? Vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade. E no final diz: meu Deus, eu creio, peço-vos perdão pelos que não adoram, não esperam. Gente, dá uma salva de palmas para vocês. Estou feliz, porque se vocês rezaram agora, é porque vocês rezam essa oração, que repara as ofensas ao coração de Jesus. Esse é o pedido de Nossa Senhora. Ela apareceu em Fátima, e através do anjo, Deus pediu que a gente parasse de ofender Jesus na Eucaristia. Consolai o vosso Deus, disse o anjo, horrivelmente ofendido na Santa Eucaristia. E Nossa Senhora continua dizendo, ela que é mãe da Eucaristia. O anjo ensinou essa oração, porque essa oração foi ensinada para estes tempos de agora. Jesus hoje está cercado de solidão. Ela fala dos sacerdotes, e também por vós, meus filhos fiéis, que vivem como se Ele não estivesse presente na Eucaristia. Quando entram na igreja para fazer suas funções litúrgicas, nem lembram da presença do meu filho. Frequentemente Jesus é colocado num cantinho e esquecido. Mas acima de tudo são os sacrilégios que formam hoje uma dolorosa coroa de espinhos no meu coração imaculado. Quão grande nesses tempos é o número de comunhões, mas também quantos sacrilégios se cometem. Pode-se dizer que já não existe uma só celebração Eucaristia em que não se aconteçam comunhões sacrílegas. Comunhões sacrílegas. Se vocês vissem com os meus olhos como é grande essa chaga que contaminou toda a igreja e a paralisa e a imobiliza, tornando-a impura e enferma, se visses com os meus olhos, também vós derramarias comigo lágrimas copiosas. Lá em Garabandal, o Padre Gobi estava lá e Nossa Senhora falou a ele, dizendo: jamais se fizeram tantas comunhões indignas como hoje. É chegada a hora da vossa Mãe Celeste dizer: basta! Eu mesma preencherei o vazio em torno do meu filho na Eucaristia, levantarei uma barreira de amor junto à sua divina presença. Eu mesma, através dos meus filhos consagrados, quero colocar como guardas de amor ao redor de todos os tabernáculos da terra. Nossa Senhora está dizendo: essa é a sua missão, junto comigo, amar Jesus na Eucaristia, reparar Jesus na Eucaristia, viver como centro das suas vidas Jesus na Santa Eucaristia. Dá um aplauso para Jesus, vivo no Santíssimo Sacramento. E para você consagrado, consagrada, que é chamado por Nossa Senhora a ser o protetor de Jesus, amando e consolando o coração dele. E eu termino com essa frase, que no Carmelo nós temos como um lema do Carmelo, um lema oficial do Carmelo, é a frase de Elias, 1 Reis 19:10, em latim: zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum. Eu zelo com ardente zelo pelo meu Senhor, o Deus dos exércitos. Nosso coração de consagrado deve zelar com ardente zelo por Jesus na Eucaristia, começar no meu coração. Não comungue em pecado mortal. Se humilha diante do Senhor na confissão. Ali, quando o filho pródigo vai confessar o seu pecado para o pai: pai, eu pequei contra o seu pai, nem deixa ele terminar a confissão, já dá um abraço. Mas não queira dar um abraço sem antes pedir perdão.
você ofendeu o seu Pai do céu. Então não comungue em pecado mortal. A misericórdia de Deus é infinita, Ele quer todos, mas para receber a Eucaristia, eu preciso me lavar no sacramento da confissão. Padre Gobi disse e dizia: um verdadeiro devoto consagrado a Nossa Senhora, ele se confessa com frequência. Repete comigo: um verdadeiro consagrado devoto de Nossa Senhora se confessa com frequência. Se prepara bem, reza um terço antes da missa, pede para Nossa Senhora te dar uma comunhão frutuosa e bela. Vamos agora ficar de pé, vamos cantar mais uma vez esse refrão. Toda vez que você for para a missa e você ouvir essa canção, você vai pedir a Nossa Senhora: por favor, mãezinha, gera Cristo em mim. Por favor, mãezinha, eu quero ser o rosto do teu filho, me ajuda a comungar bem, me ajuda a adorar o teu filho na Eucaristia. Só assim eu serei feliz, só assim eu serei um verdadeiro escravo de amor teu, escravo de Jesus por meio de Maria. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.